Boa noite a todos, meu nome é Davidson Moraes e dando continuidade à nossa série de videoaulas, irei hoje abordar o conteúdo de operadores bit a bit. Antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de falar um pouco a respeito da memória do computador. Toda vez que nós declaramos uma variável dentro do nosso código, quando compilamos, é reservado um espaço dentro da memória para armazenar aquela variável. Geralmente, nós trabalhamos com valores do tipo inteiro, de ponto flutuante, char, e esses valores são armazenados como um todo. Entretanto, para trabalhar com esses operadores, o operador bit a bit, nós vamos trabalhar diretamente próximo à linguagem de baixo nível. Nós iremos trabalhar apenas fazendo operações a nível de bit. E como é que funcionam essas operações? O operador bit a bit, o bitwise, são utilizados como precisamos realizar operações em níveis de bit com números inteiros, ou seja, trabalhar com sua representação binária. E qual é a importância desse operador? Nós conseguimos fazer a otimização de memória, dependendo da arquitetura que nós estaremos utilizando. E agora, falando um pouco sobre os operadores em si, nós temos aqui 6 operadores. O operador AND, que é o I, o operador OR, o operador SHOR, ou o OR exclusivo, o operador NOT, o incremento de 1, o deslocamento à esquerda e o deslocamento à direita. E vale salientar aqui que o E comercial único aqui, ele é diferente do E comercial duplo. Nós utilizamos o E comercial duplo para fazer comparações lógicas. Então, ele é um operador lógico e o operador E comercial unário aqui, ele é operador bit a bit. O operador AND, no caso, bit a bit. E aqui o E comercial duplo é o operador AND lógico. A mesma coisa, o pipe é diferente do pipe duplo, que nós utilizamos também nas condições de if, nas condições de laço, como operador relacional, operador lógico. Bom, e dando continuidade, como havia dito, nós separamos o espaço na memória, certo? Então, esse espaço na memória, ele é variável de acordo com a arquitetura do nosso processador. Na arquitetura que nós estaremos utilizando no servidor Hydra, o nosso inteiro ele equivale a um conjunto de 4 bytes. Então, cada byte ele é composto por um conjunto de 8 bits. Então, o bit é a menor unidade que pode ser modificada dentro de uma estrutura de controle a nível binário. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre o operador OR. Esse operador é utilizado na ativação de um determinado bit. O que acontece? Aqui eu tenho a tabela da verdade, mostrando como é que funciona a utilização do operador OR. No caso aqui, a gente vai se basear no OR binário, certo? Eu tenho aqui duas variáveis, A e B, e essa variável aqui, ela possui um conjunto de 4 bits, e toda vez que eu utilizar o operador OR, perceba que o zero no elemento do OR aqui, nós estamos tratando aqui o operador A, fazendo uma máscara com o operador B, então o zero nós temos aqui como um elemento neutro. Então, 0 e qualquer coisa vai dar qualquer coisa. 0 e 1, que seria qualquer coisa, vai dar 1. 1 e 0 vai dar 1. E 1 e 1 vai dar 1. Então, nesse caso aqui, ele força o valor 1 no nosso operador. Para exemplificar a questão do conjunto lá de bytes, aqui eu separei um conjunto de 8 bits, que é equivalente a um byte dentro da maioria da arquitetura da maioria dos processadores. Então, aqui eu tenho o nosso primeiro operador, ele tem o valor 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, e aqui o próximo operador. Aqui o que eu quero fazer? Eu quero fazer o acionamento de um determinado bit dentro desse conjunto, dentro desse operador. Então, eu utilizo aqui o pipe, ou a barra única, junto com a variável que eu quero realizar, essa máscara, e o bit no qual eu quero acionar. E aqui nós temos agora como resultado, se nós percebemos mais uma vez aqui, eu tenho o zero como elemento neutro desse operador. Então, eu tenho
1 ou alguma coisa, então sempre vai ser 1, então ele não vai fazer a alteração da nossa variável, então do nosso bit, então ele não vai fazer nenhum tipo de interferência. Então toda vez que ele encontrar o valor 1 e comparar com 0, ele vai retornar 1. Então aqui nós utilizamos essa metodologia para fazer a ativação de um determinado bit. Bom, o operador AND. O operador AND é utilizado para indicar o estado de um bit ou realizar a desativação seletiva de bits. Aqui, mais uma vez, eu quero demonstrar a tabela verdade, como é que funciona o operador AND. Então, o operador AND, ele é utilizado aqui, que o nosso valor só será verdadeiro se e somente se ambas as condições forem verdadeiras. No caso, para a nossa memória, para a nossa variável, aqui a nível de bit, ele é verdadeiro quando, obviamente, o valor está em 1 e é considerado falso quando o valor está em 0. Então, nós temos aqui a única condição em que isso aqui, e A e B é verdadeiro, é essa última condição, onde ambos os valores aqui dos bits são verdadeiros. E aqui, mais uma vez, para exemplificar, nós utilizamos aqui uma variável composta aí por 8 bits e realizamos aqui a utilização. Nesse caso aqui, o elemento neutro da minha operação é o 1, porque se eu tiver 1 aqui e aqui tiver 0, então não vai fazer nenhum tipo de diferença, o resultado sempre vai ser 0. E aqui o elemento ativo seria o elemento 0, porque se eu tiver 1 e usar uma máscara que o elemento correspondente seja 0, então o elemento aqui, o meu resultado vai zerar, no caso, a minha variável. No caso, o meu bit vai ser zerado. Aqui é o operador SHO, ou exclusivo. Então, nesse operador, ele é utilizado, uma das possibilidades de utilização dele dentro da programação é para fazer paridades de bit. Então, nós vimos aqui que a única condição para que o meu resultado seja verdadeiro é se ambos os operadores eles forem distintos um do outro. Então, a única possibilidade aqui desse meu valor, do meu resultado ser verdadeiro, é se ambos os operadores eles forem distintos. Bom, o operador NOT, o operador de negação, é um operador de complemento de 1. Isso significa que todos os valores do bit serão invertidos. Então, esse operador, ele é um operador unário, então você só usa com a variável que você quer fazer a inversão do valor. E uma das aplicações também desse operador é para você saber o tamanho máximo que cabe dentro de uma variável. Isso de uma variável inteira, no caso, ou de uma variável inteira ou de um tipo char. Por exemplo, quando eu utilizo o operador NOT e, por exemplo, 0, eu tenho a minha variável e utilizo igualo ela ao não zero, isso significa o quê? Que ele vai... O zero é considerado todos os bits zerados, certo? Então, quando eu digo que uma variável vale 0, eu digo que uma variável de 8 bits, por exemplo, vale 0, eu estou dizendo que todos os bits daquela variável estão zerados. Quando eu atribuo o valor a ela não zero, isso significa que todos os bits são invertidos. Vale salientar aqui que eu estou utilizando aqui variáveis do tipo unsigned, no caso, variáveis que não possuem sinal. Uma variável unsigned, ela não possui um bit para sinal. No caso, todos os bits dela são reservados para os valores. E aqui agora eu quero falar um pouco sobre o operador de deslocamento à esquerda. O operador de deslocamento à esquerda irá deslocar todos os bits da direita para a esquerda em posições e preencher os espaços com o valor 0. Então, aqui, para exemplificar, eu tenho a minha variável e eu desloquei aqui n, e aqui para n valendo 1, certo? Então, você pode observar que o bit mais à esquerda, certo? Ele sumiu e os bits consecutivos foram assumindo aquele espaço. E toda vez que esse deslocamento é realizado, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. No caso, pegar minha variável e multiplicar por 2. 2 elevado a 1, por exemplo. Se n valesse 2, seria a mesma coisa que eu fazer a multiplicação por 4. Claro, esse deslocamento ele deve ser inferior ao tamanho máximo da minha variável. No caso, se eu tenho a variável de 8 bits,
Se eu deslocar ela, se eu deslocar todos os bits, no caso que seja um valor superior a 8, ele vai zerar aquela variável. Da mesma forma, se eu fazer o processo aqui, tentar fazer o processo inverso, o valor 1 que foi perdido, ele é descartado, então ele não volta mais à variável, então você vai obter aí outro valor. E aqui é o deslocamento à direita, então o deslocamento à direita é a mesma coisa que dividir o valor por 2, isso se o meu n valer 1, então o operador de deslocamento à direita irá deslocar todos os bits da esquerda para a direita n posições e preencher os espaços vazios com 0. Isso da mesma forma que ocorre com o deslocamento à esquerda, só agora no processo inverso. E esse tipo de operação a nível de bit, ela é mais rápida de realizar essa tipo de operação, por exemplo, de multiplicar valores, que usar o operador asterisco, por exemplo, e o barra padrão, que é utilizado para realizar divisão e multiplicação. Então, se você quer um nível de velocidade maior em uma determinada operação, uma operação mais específica, que seja múltiplo de 2, ou 2, 4, 8, 16, 32, você pode utilizar esse operador para realizar esse tipo de multiplicação, porque essa operação será bem mais rápida que utilizar os operadores padrão, que é o asterisco e a barra. Agora nós iremos falar sobre os bit field, ou campos de bits. Dentro da linguagem C, quando nós utilizamos estruturas, nós trabalhamos com diversos tipos de dado, certo? Então, por exemplo, quando eu quero utilizar uma estrutura, é porque eu quero utilizar mais de um tipo de dado dentro de um campo estruturado. Então, exemplificando, eu tenho lá uma estrutura que eu declarei, e lá eu tenho um tipo char, um tipo booleano, tenho um tipo inteiro. E assim, quando nós declaramos essa estrutura, ela vai armazenar um conjunto ali de tipos de dados que vão ocupar determinado espaço na nossa memória. E, por exemplo, se eu quero otimizar essa estrutura, e, por exemplo, eu conheço o tamanho dos dados, ou os valores dos dados, os máximos e mínimos que eu vou querer armazenar na minha estrutura, eu posso fazer a utilização desse operador, que é o bitfield, no caso dessa estrutura que é o bitfield, para fazer o armazenamento desses dados. Como é que ela funciona? Quando você declara uma estrutura para fazer a utilização de bitfield, ele reserva para você uma word, que correspondente aqui dentro da nossa arquitetura de processador, equivale a 4 bytes, certo? Então aqui tu vai ter 4 bytes de memória ali para tu armazenar, que vai ser o tamanho total da tua estrutura. Então tu sempre é recomendado você sempre utilizar valores, separar os bits que seja igual ou inferior ao tamanho total que você precisa utilizar. No caso, aqui ele reserva 4 bytes. Eu deixei aqui exemplificado. Aqui eu tenho serão 3 objetos diferentes, que aqui correspondem um, isso aqui quer dizer que os bits eu estaria utilizando. Então, eu tenho o bit 1 aqui eu tenho outro bit e aqui eu tenho outro bit. Aqui eu tenho um conjunto de 4 bits. Você vê que a menor variável dentro da linguagem C é o char. Então, o char, ele utiliza aí um conjunto de 1 byte inteiro para fazer para armazenar o seu dado. Quando nós declaramos esse tipo de estrutura, perceba que eu posso utilizar apenas um único bit dentro da minha estrutura para armazenar um determinado dado. Então, aqui eu reservei um bit, aqui eu reservei outro bit e aqui eu reservei outro bit. Aqui eu reservei um conjunto de 4 bits, aqui eu reservei um conjunto de 3 bits e aqui eu reservei um conjunto de 6 bits. Então, quando nós iremos exemplificar aqui a utilização dessa estrutura, nós vamos ver a diferença, que é utilizar esse tipo de estrutura e utilizar uma estrutura padrão para a utilização de vários tipos de dados. Bom, agora nós iremos para a parte prática, onde eu irei fazer algumas demonstrações do que foi abordado durante o nosso conteúdo. Bom, primeiramente eu queria fazer a demonstração, que é justamente do tamanho dos nossos dados e da representação binária de cada dado,
certo? Primeiramente, eu quero fazer a representação aqui das potências de 2 de uma variável unsigned de char. Como eu havia dito, a variável unsigned de char, ela dispensa o bit de sinal. Então, nós conseguimos trabalhar de valores aí de 0 a 255. Essa função aqui, print bit unchar, foi uma função que eu estou utilizando para fazer a impressão desses bits. Não é minha intenção entrar no mérito da função, e sim apenas mostrar a representação e a utilização. Então, nós temos aqui as variáveis declaradas, como unsigned de char. Então, tenho V0, V1, V2, V3. E como a nível de demonstração, nós vemos aqui o 1 aqui equivale a 2 binário, certo? Elevado a 0. Então, quando a minha variável tem o valor de 1, certo? Equivale a 2 elevado a 0. A mesma coisa aqui. V1. V1 armazena o valor de 2. O valor de 2 equivale a 2 elevado a 1. E assim sucessivamente em potências múltiplas de 2. Para a próxima demonstração, eu usei aqui uma variável unsigned short, que seria uma unsigned short int, que seria um int curto, certo? Que ocuparia aí um espaço de 2 bytes. E aqui eu tenho a nossa função, que vai apenas fazer a representação. Rapidamente eu vou mostrar como é que está a estrutura da minha função para fazer essa representação. Então, eu tenho aqui uma função que não retorna nada, recebe um unsigned de char, certo? Aqui eu tenho um inteiro para fazer o controle do meu loop. Aqui eu tenho a variável sizeOf. Esse operador sizeOf, o que é que ele faz? Ele retorna o tamanho do byte de uma determinada variável. Quantos bytes aquela variável armazena, certo? Bom, então aqui vamos agora ao nosso teste. Como eu havia dito, a representação binária de uma determinada variável, por exemplo, aqui eu tenho a representação binária de uma variável de 8 bits. Então, eu tenho aqui byte, a quantidade de bytes que essa variável ocupa. Então, no caso, para uma variável unsigned char, o char, ela ocupa um espaço de 1 byte dentro da minha memória, certo? E aqui, o binário, a representação binária aqui, 00001, é correspondente ao valor 1 em decimal. Da mesma forma, a representação aqui binária do valor 2 corresponde a 00001, 0 em binário. Então, a partir disso, nós podemos compreender que nós podemos fazer o acionamento de um bit específico dentro da linguagem C, ou dentro do nosso programa, utilizando uma variável aqui, ou uma representação de um múltiplo de 2, certo? Tenho 1 agora, que é o menor valor, e eu tenho 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Outra forma de fazer isso é utilizar o deslocamento à esquerda de um número para caso você não precise decorar, no caso, essas representações aqui, no caso, os valores inteiros correspondentes ao bit que você deseja acionar, beleza? E aqui nós temos aqui uma variável unsigned short. Essa variável unsigned short, nós vemos aqui que aqui terminou em 128, então esse aqui é o último bit a ser acionado, e o próximo bit aqui, que vai a 256, é esse bit aqui, certo? E assim sucessivamente. Então, nós percebemos aí que nós conseguimos trabalhar com esses operadores a nível de bit, certo? Então, a ideia de trabalhar com esses operadores é fazer a manipulação de bits e fazer a otimização dentro do nosso projeto, dentro do nosso programa. Nós podemos utilizar, por exemplo, esses bits para associar eles a algum tipo de dado específico que nós queremos. Então, podemos utilizar o typedef enum para fazer uma associação desses bits e fazer a representação. Bom, e agora dando continuidade à nossa aula, já tem um código aqui que eu já deixei pronto para a gente demonstrar aqui alguns exemplos. Os operadores bit a bit ele também podem ser utilizados dentro de uma estrutura de controle de fluxo. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o if, certo?
para fazer uma comparação, por exemplo. Então, eu utilizo aqui... Bom, vamos falar um pouco aqui sobre essa comparação. Por exemplo, quando eu comparo os bits, eu faço a comparação de um bit dentro do if, se o bit for zero, o valor zero, o if ele considera que é falso, e se o valor for 1, o bit considera como verdadeiro. Então, para demonstração aqui, eu estou utilizando a lógica AND. Então, com a lógica AND, eu consigo testar se o estado do bit o bit está ou não acionado, certo? Então, eu tenho aqui N1, essa minha variável que eu declarei como sign de char. Então, essa variável aqui, ela está com o bit 1 acionado, certo? E eu quero saber se esse bit está acionado ou não. Então, qual é o valor correspondente ao bit 1? Qual seria a máscara correspondente ao bit 1? Seria o valor 1, certo? O valor inteiro 1. Então, se eu utilizar essa máscara com o valor 1, então quer dizer que o meu bit ele vai estar acionado. Então, VCC. Então, aqui vamos testar, certo? Bom, ao testar aqui, nós podemos observar que o bit 1 ele está ligado, certo? Nós vamos trocar o bit que está acionado. Vou mudar aqui minha estrutura. Vou compilar novamente. E perceba aqui que, ao trocar o bit que está acionado dentro da minha variável, quando eu utilizo o if para fazer a comparação, quando ele compara com a lógica AND, aquele bit, então ele faz a comparação direta no bit, ele retorna que o valor ali é falso. E uma das aplicações dessa estrutura de bit por exemplo, poder utilizar o enum. Vamos dar um valor aqui aleatório a ele, dar um nome aleatório. Game user 1 igual a 0 igual a 1 user 2 igual a 2 Então, nós podemos utilizar essa estrutura agora utilizando juntamente com o enum para dizer, olha, o jogador 1 está ativo. Então, testando o estado do bit, o jogador 1 está inativo, certo? Então, utilizando essa estrutura de operadores bit a bit, nós conseguimos fazer diversas operações que demandariam uma certa quantidade de memória, e utilizando esses operadores, nós conseguimos, por exemplo, atribuir aqui, por exemplo, a uma estrutura bem mais complexa e com uma boa otimização de memória, ou melhor, com um menor consumo de memória. Bom, e aqui dando continuidade para falar sobre o Bitfield, que nós havíamos falado no nosso slide, aqui eu quero fazer uma demonstração. Bom, aqui eu estou utilizando uma estrutura chamada armadura, certo? E essa estrutura, ela tem esses dados, ouro, prata, bronze, dano, dano especial, proteção e XP, certo? Bom, se nós analisarmos aqui o tipo que eu quero armazenar um valor entre 0 e 1 apenas. Então, para isso, eu utilizei uma variável do tipo booleana, certo? Então, eu tenho aqui uma variável do tipo bool, tem outra variável do tipo bool e aqui eu tenho outra variável do tipo bool. A variável do tipo bool dentro da linguagem C, ela também ocupa o valor de 1 byte, mesmo ela possuindo apenas 2 estados, que é o true, false, 0 ou 1. Mas para isso é reservado 1 byte para essa variável. Então, a nível de demonstração aqui, nós utilizamos o unsigned char, que também seria uma outra variável
que só ocuparia aí um byte, outra variável aqui que também só ocuparia um byte, que é o dano especial, e aqui outra variável que só ocuparia o byte, seria a proteção, e aqui XP, certo? Bom, quando aqui eu vou imprimir o tamanho dessas duas estruturas para nós vermos a diferença. Primeiro eu vou imprimir a primeira estrutura aqui, certo? Vou imprimir a segunda estrutura, que foi essa que eu acabei de mostrar. E aqui, o tamanho da estrutura, perceba que essa estrutura, ela ocupou na minha memória 7 bytes, certo? Então, eu tenho aqui 7 bytes ocupados dentro dessa estrutura, dentro dessa variável. Já aqui, na minha primeira estrutura, eu declarei aqui unsigned, ouro, e aqui eu faço a atribuição direta do bit que eu quero acionar. Quando nós utilizamos o bit field, esses campos, ele separa aí um espaço de uma word ou de uma palavra dentro da nossa memória para a utilização desses bits. Então, como nós vimos ali, o menor valor que eu consigo utilizar é um byte, certo? Aqui nós conseguimos fazer a otimização desses valores. Por exemplo, aqui agora eu consigo reservar 4 bits para um valor específico. Então aqui eu tenho 4 bits. Então os valores máximos que poderão ser introduzidos dentro dessa variável é um valor correspondente aí a 4 bits, certo? A mesma coisa aqui, dano especial. Aqui eu tenho um valor de 3 bits. Então, a quantidade máxima, o valor inteiro máximo, é um valor inteiro correspondente aí a 3 bits inteiro, certo? E aqui eu tenho o valor de XP, certo? E qual é o tamanho máximo desses bits? Então, toda vez que você declara esse tipo de estrutura, o tamanho máximo que ele tem aqui é de um word, que você consegue desenvolver essa estrutura. Quando você utiliza um valor superior, por exemplo, eu vou botar aqui 32, perceba agora que ele ocupou um espaço de 2 bytes, então esse espaço é fixo. Então, qual é o número máximo aqui que eu consigo ocupar, certo? Eu posso ocupar a quantidade de bytes que eu quiser, mas a ideia da utilização desse tipo de estrutura é justamente você fazer a otimização da sua memória. Então, eu consigo utilizar esse tipo de estrutura da mesma forma que eu utilizo essa aqui, com algumas ressalvas, obviamente, mas aqui eu consigo utilizar essa estrutura com espaço certamente otimizado. Então, aqui eu tenho um bit reservado para a variável ouro, outro bit reservado para a variável prata, outro bit é reservado para a variável bronze, mais 4 bits reservado para a variável dano, certo? Mais 3 bits reservado para a variável dano especial e mais 7 bits para proteção. Então aqui, mesmo que eu tenha uma quantidade inferior a uma palavra, no caso a uma word dentro do meu processador, a quantidade que ele vai alocar para essa estrutura sempre vai ser correspondente às words. Então, se a minha variável for superior aqui à quantidade mínima da minha word, a quantidade máxima da minha word, ele já vai alocar outra word completa. Então, nós vemos que, ao diminuir a quantidade de palavras, menor ou igual à capacidade total de uma word, ele volta ali a ter 4 bytes reservados. Bom, e da mesma forma que eu consigo utilizar esse valor e atribuir essas variáveis, da mesma forma eu consigo utilizar aqui na estrutura padrão, certo? Vamos fazer uma demonstração aqui. Base G, base 2, G1, certo? Então, aqui G1
ponto ouro G1 vai ser igual a 1 e G ponto ouro também vai ser igual a 1. E agora nós vamos imprimir essas variáveis. Bom, agora nós vamos imprimir o ensino não está sendo usado, é só uma ordem. E podemos perceber que agora ambas as variáveis possuem o mesmo valor. E a diferença, como eu gostaria de salientar justamente o espaço utilizado para realizar essas mesmas funcionalidades. Então, se você precisa fazer otimização no seu código, otimização de memória, então essa é uma ótima forma de proceder dentro da linguagem C para conseguir essa otimização. Bom, por hoje é só. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui e nós continuaremos dando continuidade à nossa sequência de playlist com o conteúdo agora que é o operador ternário com o nosso amigo João Gustavo. Obrigado a todos e boa noite.